Oi, gente! Hoje o tema é sobre violência e objetificação da mulher, com a pessoa mais perfeita desse mundo, pastora Anelisa, da Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, que é minha igreja. É isso, mãe, pode começar. Olá, gente, boa noite. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, agradecer ao Bruno, que está organizando aí. Não sei quantos já me conhecem, muitos rostinhos eu não conheço, então, obrigada. Eu sou a Anelisa, sou pastora da Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, e é um prazer estar com vocês aqui para a gente bater um papo sobre violência e objetificação da mulher. Muito bem, então vamos lá, né? Quando a gente é convidada a falar de um tema como esse, né? Alguém pode se perguntar, poxa, mas já falou-se tanto sobre isso, né? Por que a gente ainda tem que ficar falando de violência contra a mulher, né? Às vezes eu ouço coisas do tipo bem assim, isso é mimimi, não tem isso mais, né? As mulheres já conquistaram seus direitos, seus espaços. Isso é coisa de gente que mimizenta, né? Você já viu essa coisa de transformar, né? Quem inventou essa história de mimimi, né, inventou um jeito de fugir de assuntos difíceis e importantes que a gente tem que tratar como sociedade. E aí você coloca tudo que você não quer enfrentar, né, tudo aquilo que você não quer pensar seriamente sobre como mimimi. Então você fala, violência contra a mulher, mimimi. Racismo, mimimi. Desigualdade social, mimimi. Tudo é mimimi. Ou seja, você não quer enfrentar problemas sérios, você não quer enfrentar questões que são estruturais, e aí você sai pela via do mimimi porque você desqualifica o assunto. Usar essa categoria mimimi é desqualificar o assunto. Quando você desqualifica o assunto, você torna o assunto indebatível, né? Para que a gente vai debater uma coisa que foi desqualificada, né? Mas quanto mais se desqualificam essas questões, por exemplo, que eu mencionei, não só a questão que toca a vivência das mulheres, mas todas essas outras questões que são estruturais, se desqualifica justamente porque são questões estruturais, que a gente não está preparado para essa conversa. Não tem esse meme, gente? Nós temos que falar sobre isso, mas você não está preparado para essa conversa. Então, racismo, desigualdade social e as questões relativas à mulher, ao machismo, né, ao patriarcado, são questões estruturais. Então, ninguém está preparado realmente para lidar com isso, né? Tem um sociólogo chamado Boaventura Santos Souza, ele falou que existem 3 pilares para as nossas sociedades modernas, pós-modernas. Tem essa sociedade, a classificação que você quiser, né? Esses 3 pilares fundamentais são capitalismo, patriarcado e o colonialismo, né? Então, quando a gente trata de desigualdade social, nós estamos falando de uma coisa que é inerente ao capitalismo. O modo de produção capitalista, ele se funda numa contradição básica, que é a contradição capital-trabalho, né? Essa contradição capital-trabalho, ela é essencialmente produtora de desigualdade. O capitalismo, ele só existe pela desigualdade, porque a desigualdade faz com que haja a corrida pelo acúmulo do lucro, para que o sistema se mantenha. O capitalismo precisa de ter uma massa na miséria para que você possa olhar para a massa miserável e falar, eu preciso trabalhar muito para eu não ficar assim. Então, eu preciso trabalhar muito para eu não cair na miséria. A massa de miseráveis serve como estímulo ao consumo desenfreado, ao desejo cada vez maior de se enriquecer, de se obter, de se oferir lucro. Então, isso é intrínseco. Não tem como você viver um sistema capitalista sem você viver desigualdade social, tá? Não existe. Capitalismo e desigualdade social são realidades que estão implicadas, imbricadas, né? Por isso que quando você começa a discutir desigualdade social, você incomoda, porque discutir desigualdade social é questionar o sistema, e ninguém está preparado para essa conversa. Segunda questão que é estrutural, na visão desse sociólogo, Boaventura, é a questão colonialista, né? Nós vivemos numa cultura colonial, né? Onde os povos do norte, né, global, né, colonizaram os povos do sul global e estabeleceram uma categorização desses povos do sul global, e via de regra essa colonização se deu pela via da escravidão, né? Então aí a gente quando você questiona o racismo, por exemplo, você está questionando um modo de ser global que se funda nessa dominação dos povos do norte global com os povos do sul global. Então, a gente tem uma massa de população mundial que foi afetada por essa visão colonial, que também estabelece um patamar de que bom é aquilo que vem do colonizador. Então, cultura boa, política boa, conhecimento bom é o que vem da onde? Vem da América do Norte e Europa. Que vem daqui de baixo não presta. Isso está em todos os segmentos. Por exemplo, quando a gente pensa teologia da igreja, né, nós estamos aqui num grupo de cristãos,
A gente consome teologia de onde? A gente consome teologia dos Estados Unidos ou da Europa, né? A gente tem pouco contato com teólogos sul-africanos, com teólogos sul-americanos. Se eu começar a citar teólogos brasileiros, teólogos sul-americanos, teólogos africanos, você vai falar, nossa, nunca ouvi falar. Mas você vai ter ouvido falar do Calvino, você vai ouvir do Lutero, você vai ouvir agora os mais moderninhos vivos, né? Do John Piper, você vai ouvir o Timothy Keller, você vai ouvir esses caras porque eles são da onde? Eles são do norte, mas tem muita teologia boa produzida a partir daqui que a gente não discute, porque é estrutural o pensamento colonial. E ele carrega isso tudo. O que é bom é o que vem daqui. Isso é civilização. Nós que estamos aqui na parte de baixo do globo, nós não somos civilizados. Nós precisamos nos civilizar como? Como os americanos, como os europeus, né? E isso implica na questão racial. Então, quando você começa a discutir sobre racismo, você vai falar bem assim, pô, por que a gente vai discutir isso? Mas não tem como discutir sobre isso, as pessoas não estão preparadas para essa conversa, porque você teria que discutir toda uma formação do humano dentro de um pensamento colonialista. E aí a gente entra no terceiro pilar, de acordo com Boaventura, que é o patriarcado. Patriarcado é o sistema cultural, social, que se funda na desigualdade dos gêneros, né? E que coloca o gênero masculino como dominante em todas as relações sociais e esferas de poder. Então, o macho está em uma categoria de poder, está num espaço de poder que é naturalizado na cultura, que faz com que ele seja capaz de subjugar e explorar todos os que estão abaixo. É por isso que quando a gente começa essa discussão, a gente fica pensando no tripé, se é possível discutir patriarcado sem discutir colonialismo e capitalismo, entende? É porque essas coisas essa tríade, que inclusive ele vai no livro dele, As Lições do Vírus, se não me engano, um livro dele agora, da pandemia, super atual. Ele vai comparar até com a Trindade. Ele vai falar bem assim, sabe? É como a Trindade. É difícil você questionar patriarcado se você não questionar esses outros dois pilares, que seriam o colonialismo e o capitalismo. Então, está tudo muito implicado. Então, quando você começa a falar de violência contra a mulher, é difícil, porque você está falando de uma questão estrutural. Você não está falando de um caso isolado. Você está falando de todo um modo de pensar, de ser, de agir e de estar no mundo que faz com que as pessoas olhem para os homens de um jeito e aceitem que os homens possam estar num lugar e fazer certas coisas, e olham para as mulheres de um outro jeito e não aceitem que essas mulheres possam estar em certos lugares ou fazer certas coisas. É um jeito de pensar que está tão enraizado na cultura que ele não admite questionamento, que ele é reproduzido acriticamente, e que ele gera sérios efeitos colaterais, dentre eles a violência e a objetificação da mulher. Então, eu diria que a violência e a objetificação da mulher são efeitos ou são consequências de um jeito de ser patriarcal, de uma cultura patriarcal, são sintomas. Digamos que o patriarcado é o coronavírus e a violência e a objetificação da mulher é a febre, é a falta de ar, são sintomas que essa cultura gera, porque essa cultura se baseia em lugares desiguais para homens e mulheres. E aí a gente chega num fenômeno que acaba misturando esses três pilares, um fenômeno que faz com que, via de regra, as mulheres que mais sofrem violência sejam, por exemplo, as negras e pobres. Por que as mulheres negras ou pretas e pobres? Porque elas combinam todas as negações que todo o sistema faz, o sistema capitalista, colonialista e patriarcal. Então, as mulheres brancas da elite sofrem violência? Sofrem, mas elas não sofrem na mesma medida e proporção, porque as outras acumulam essa complexidade de problemática que estrutura o nosso mundo. Então, quando a gente vai falar de violência contra a mulher, a gente também precisa pensar nos agravantes, que seriam a condição racial e a condição socioeconômica. Então, a violência vai se manifestar em N planos, né? Ela pode se manifestar no plano físico, que seria a consequência que a gente observa mais catastrófica, que leva à morte de uma mulher, por exemplo, né? Que leva ao feminicídio, ao assassinato de uma mulher, pelo simples fato dela ser mulher, né? Ou porque ela é considerada, muitas vezes, o que é o feminicídio? Se não a morte de uma mulher que era considerada posse de um homem. Essa questão, a noção de posse está muito implicada nas relações patriarcais, né? A mulher é posse. Tanto é que até hoje a gente ainda vira e fala bem assim, essa aqui é a minha mulher, mas quando se refere ao marido. Mas você não fala, nenhuma mulher vira e fala assim, esse aqui é o meu homem. Já repararam nisso? No plano simbólico da linguagem? Então, quando o marido apresenta a esposa, até hoje a gente fala bem assim, essa aqui é a minha mulher, né? As mulheres não falam, isso aqui é o meu homem. Essa aqui fala, isso aqui é o meu marido, é o meu esposo, né? O meu namorado. Essa coisa da linguagem revela muito essa questão da posse,
da violência, etc. Então, ela pode acontecer no plano físico, do feminicídio, mas ela pode acontecer no plano simbólico, da linguagem, no plano psicológico, da violência que essa mulher é submetida constantemente através dos sentimentos de culpa que o companheiro pode colocar nela, ou nas relações abusivas. Essa violência pode se revelar no plano material, né? Dela não ser permitida a essa mulher gerir o próprio dinheiro, por exemplo. Essa violência acontece no âmbito da cultura, que nega certos espaços de atuação às mulheres. Então, quando as mulheres chegam a uma posição de poder, essas mulheres são questionadas pelo simples fato de serem mulheres, sem nenhuma posição político-partidária, tá, gente? Eu só quero dar um exemplo, né? Porque a piada é machista, tá? Então, eu não estou entrando no mérito da pessoa, não é minha intenção a gente entrar em questões político-partidárias aqui. Mas eu me recordo, eu nunca mais esqueci disso, porque eu fiquei muito abismada com a piada machista que eu ouvi num púlpito de igreja, né? O pastor estava pregando e lá pelas Santas ele quis fazer uma crítica ao governo Dilma. E aí ele falou bem assim, sabe de quantas mulheres a gente precisa para destruir um país? De uma, sabe? As pessoas não percebem o quanto essas violências simbólicas, elas vão marcando. As mulheres chegam em certos lugares de poder e elas são questionadas se elas podem estar ali, se elas têm competência para estarem ali, não pelas suas competências em si, mas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Ano passado, eu estava no Congresso de Pastoras Batistas Brasileiras e o congresso aconteceu num dos estados aqui do nosso país que é mais fechado para o Ministério Feminino. É um dos estados com menos pastoras, porque as mulheres que desejam seguir essa vocação, elas sofrem censuras e cerceamentos de todo tipo, então elas nunca conseguem chegar lá. Pouquíssimas mulheres conseguiram nesse estado. Nós tivemos conhecimento só de duas, um estado grande, Minas Gerais. Vou falar o nome do estado. Minas Gerais. E nós fomos realizar o Congresso das Pastoras ali justamente por causa disso, para que fosse um marco simbólico, né? Vai haver um Congresso de Pastoras Batistas Brasileiras aqui em Minas Gerais para a gente marcar que essas pastoras existem, elas são uma realidade denominacional. E aí, quando esse congresso foi planejado acontecer, houve mobilizações de vários tipos para impedir que ele acontecesse. Mas no dia que nós estávamos lá, um representante da Ordem dos Pastores Batistas Mineiros resolveu se fazer presente. E nós até achamos, a princípio, que aquilo tinha sido uma gentileza da parte dele. Eu falei, poxa, num estado tão fechado, ele está aqui para receber a gente ficou com o coração todo alegrinho, sabe? E aí ele pegou a palavra, a pastora que estava conduzindo a liturgia naquele dia, falou, olha, que honra, estamos aqui recebendo a presença ilustre aqui do nosso irmão fulano, representando a Ordem dos Pastores Batistas de Minas Gerais. Vamos dar a palavra para ele vir, dar uma saudação. Aí vem o irmãozinho e fala bem assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu fiz de tudo para esse congresso não acontecer, porque vocês sabem que eu sou contra, né? Eu sou contra a mulher ser pastora, mas não teve jeito, a gente não tem como impedir vocês de estarem aqui, né? Então eu vim aqui representar a Ordem dos Pastores para dizer que vocês fiquem bem, que vocês fiquem à vontade, né? Eu quero dizer a vocês que eu não concordo que mulheres estejam neste lugar. Eu sei que a nossa pastora fulana de tal aqui faz um excelente trabalho, reconheço, tenho ouvido o ministério dela, sei que ela fala, que ela tem um ministério muito relevante, uma das pastoras mineiras. Aí apontou para outras, as duas que estavam ali, as duas no estado inteiro. E falou bem assim, eu sei que a outra pastora conhece a senhora também, minha irmã, faz um trabalho muito bem feito lá na sua igreja. Eu sei que as irmãs são bênção, mas eu não concordo que as irmãs sejam pastoras. Ou seja, as mulheres não são avaliadas, quando elas chegam em determinados espaços de poder, pelas suas competências, pelos seus dons, no caso aqui do Ministério Pastoral. Elas não são avaliadas pelo seu caráter, elas não são avaliadas pelo seu currículo, elas são avaliadas simplesmente por serem mulheres, entende? O fato de ser mulheres já as coloca num degrau abaixo em qualquer corrida que elas forem empreender. Eu estava vendo uma reportagem do Fantástico, do domingo, falando sobre a pesquisadora brasileira que está desenvolvendo a vacina em Oxford contra o coronavírus, né? É uma pesquisadora brasileira, e ela dizendo que esse coronavírus tinha sido descoberto já há 15 anos atrás, por uma mulher que descobriu o vírus e começou a estudar o vírus, mas ela não foi levada a sério na sua pesquisa porque ela era mulher. Não quiseram ouvi-la.
Ou seja, 15 anos atrás, se tivessem dado ouvido a uma mulher, hoje nós não estávamos passando esse perrengue. Mas só porque ela é mulher, 15 anos atrás a voz dela, a pesquisa dela não foi aceita. Não se avalia mulheres, na maioria dos espaços, pelo seu currículo, pelas suas capacidades, pelas suas forças, pelas suas habilidades, pelas suas potencialidades, mas simplesmente pelo fato delas serem mulheres. Isso tudo é muito violento. Essa linguagem simbólica é violenta. O primeiro batismo que eu realizei depois que eu fui, já contei essa história várias vezes, né? Sei, mas como tem muita gente desconhecida, talvez não vá ouvir. A primeira vez que eu fui realizar um batismo depois da minha consagração, era um batismo de adolescente, né? Tinha adolescentes batizando. E aí o meu esposo é o pastor titular da igreja, é o pastor presidente da igreja, ele estava doente, ele estava afastado por licença médica e eu fiquei responsável de conduzir o batismo. E aí quando eu cheguei na igreja, meu esposo não estava presente, um dos pais adolescentes ficou muito decepcionado de saber que o pastor não estava ali, virou para mim e falou assim, mas quem vai batizar? Eu falei, eu vou batizar. Sou pastor, ordenado, consagrada, tudo direitinho, fiz concílio, fiz teologia, tudo bonitinho, todo o protocolo eu cumpri. E ele olhou para mim bem nos meus olhos, gente, virou e falou bem assim, e vai valer? Ou seja, não importa que eu tenha a mesma caminhada que um homem, não importa que eu tenha a mesma formação teológica ou até superior, não importa que eu tenha o dom, não importa que eu sou mulher, se eu sou mulher eu sou vista numa situação desigual. E lembra que nós estamos falando que há os contextos onde há o acúmulo da violência, né? Que são os contextos que acumulam desigualdade social e questão racial. Então, tudo isso é potencializado. Se você é branca, você já sofre violência. Se você é mulher branca de classe média, classe alta, você sofre violência. Mas se você é mulher negra, se você é mulher pobre, essa violência ela se potencializa de uma forma absurda. Então, a objetificação da mulher é um outro desdobramento dessa cultura patriarcal. E o que é isso, senão ao fato de que a mulher é posse do homem? Ela é objeto, por isso a palavra objetificação. A mulher é vista como posse. E você vê isso, inclusive, na Bíblia, tá, gente? Muito triste isso que eu vou falar, mas a objetificação da mulher tem até base bíblica, digamos assim, né? Você lembra lá nos 10 mandamentos, né? Que no Decálogo, eu já vou fazer o comentário desse texto, mas é porque eu amo provocar, tá? Então vocês não levam a mal, não, que eu já chego provocando mesmo, porque faz parte de mim, né? Mas lembra lá no Decálogo que um dos mandamentos é não cobiçarás nem as coisas do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento e nem a sua mulher. Ou seja, naquela cultura, mulher está na mesma categoria de boi e jumento, tá, gente? Ela é tão objeto quanto do homem, né? Claro, abre parênteses, eu preciso deixar claro que o Decálogo, gente, foi um dos primeiros conjuntos de leis que nós temos no mundo. Ele representa um avanço absurdo, né? Então, em termos históricos e culturais, os 10 mandamentos comportam uma evolução absurda do direito, né? Bia Moreira, que está aqui, advogada, né? Quem estuda direito vai lembrar que o Código de Hammurabi, que dá base para os 10 mandamentos, né? É um dos primeiros códigos de leis que nós temos na história da humanidade. Então, isso era um avanço, tá? Mas pensa, esse texto reflete uma cultura patriarcal. O sistema legal do Velho Testamento reflete o que é uma cultura patriarcal. E o que é uma cultura patriarcal? Numa cultura patriarcal, mulheres estão na mesma categoria que qualquer um outro objeto passível de valorização, por exemplo, monetária, né, financeira ou econômica. Então, as mulheres estão nessa categoria, nas culturas patriarcais. Isso faz com que, primeiro, os homens acreditem que suas mulheres, esposas, namoradas, filhas, são posse deles. Eles acreditam plenamente, eles são criados para acreditar que elas são posse dele, que eles podem controlá-las, controlar seus corpos, controlar suas vontades e que elas devem, para ser boas mulheres, se submeter acriticamente. Isso é violento, extremamente violento. Os homens são ensinados que, para serem bons homens, eles têm que manter as mulheres sob controle. Um dia eu estou pregando lá na igreja, aqui na igreja a gente prega junto, eu e meu marido. Vou contar um monte de história minha, né, gente? Porque é de onde eu falo, né? Então, eu tenho que dar dos meus exemplos, né? E aí, porque os meus exemplos, eu tenho vários emblemáticos para tudo aquilo que eu quero falar, né? E aí, nós estamos lá pregando, né? E quando eu estou pregando, eu empolgo, né? A gente empolga, pai, se eu ficar brava, eu fico brava mesmo. E aí, eu vou falando os trem, tem dia que eu estou empolgada. E tem dia que eu estou lá falando e eu sou descendente de italiano gesticula, italiano fala grosso, italiano fala firme, né? Não tem esse negócio de fala, Anelisa não fala assim, eu pensei, né? Anelisa fala tá, né? Eu falei assim, né?
preguei nada demais, nem estava batendo muito aquele dia, nem estava provocando muito, era uma mensagem light, assim, alguma coisa sobre o amor de Deus, mas eu falando nesse meu jeito italiano de ser, totalmente fora da caixinha da mulher bela, recatada do lar, né? Totalmente fora dessa caixinha. E aí, beleza, pregando, ele pregando comigo, e aqui a gente tem o costume de ir na porta cumprimentar quando acaba o culto. A gente tinha, né, gente? Porque agora nós estamos com culto só online. Mas quando a gente estava presencial, a gente tinha esse costume. Acabava, a gente vai lá para a porta para abraçar as pessoas, para receber quem está chegando no culto. Então, tem 2 portas na igreja. Quem quer receber o nosso abraço sai por uma, quem está com pressa sai por outra. Mas a gente fica ali abraçando as pessoas, né? E aí, nisso, passa um cidadão, né? Cidadão de bem, né? Passa o cidadão de bem, que eu não conheço, né? Visitando a nossa igreja, aperta a mão do meu marido, olha no olho dele, vira e fala bem assim: essa sua mulher é muito brava, dê um jeito nela. Então, isso é cultura patriarcal, né? As mulheres são criadas para ficarem dentro de uma caixinha absoluta de doçura que as impede de desenvolverem sua própria personalidade, que as castra para serem capazes de se mostrarem fortes, né? Porque se elas mostram força, elas são tidas como masculinizadas, né? Ou seja, mulher macho, sabe como? De uma forma muito pejorativa. Elas são vistas para serem castradas pelos homens, elas são ensinadas que elas devem o tempo inteiro permitir a castração das suas personalidades para elas não incomodarem os machos nos seus lugares. Elas não podem incomodar, isso é violento, né? Um outro caso meu também, que é simbólico, né? Depois vocês podem contar de vocês, foi no meu concílio, né? Quando a gente vai ser consagrado pastor, a gente passa por um concílio. E aí, aqui no Espírito Santo, costuma-se fazer um pré-concílio e o concílio valendo mesmo. O pré-concílio é um treino, porque o concílio é como se fosse uma banca, né? O candidato a pastor é questionado em várias áreas de conhecimento teológico, bíblico, eclesiológico, enfim. É uma banca. E aí tem o pré-concílio, que é para você fazer meio que um treino e ficar menos nervoso para o dia que está valendo. Então, aí tem o pré-concílio, que não vale nada, é só um ensaio, assim, um teste. E tem o concílio que está valendo para valer. E aí teve meu pré-concílio. Aí vieram alguns pastores, fizeram as perguntas, tal, para você ir acostumando com o ambiente sabe, de questionamento e tal. E eles vão me perguntando e eu respondendo com muita segurança, né? O pastor perguntava e eu responde, né? Sem titubear, sem gaguejar, sem nada. Quando acabou o pré-concílio, um pastor amigo mesmo, assim, gente boa, de tanto que tinha ido ali para me ajudar, me chamou no canto, falou bem assim: Elisa, te dá uma dica. Fala, meu irmão, pode dar. É o seguinte, você está muito segura. No dia do seu concílio, dá uma gaguejada, bota a mão na cabeça assim, olha para cima, como você está pensando, finge que você não sabe, erra umas perguntas, sabe por quê? Você está transmitindo muita segurança, você vai intimidar os pastores presentes. Então, você é ensinada na cultura que você não pode saber mais do que os homens, porque você vai intimidá-los. Você não pode ser mais, você não pode estudar mais. Quantas mulheres ouvem isso? Você não pode estudar mais que o seu marido. Porque se você estudar mais que seu marido, você vai humilhar ele. Se você ganhar mais que seu marido, você vai humilhar ele. Nenhum homem vai querer uma mulher tão forte, tão inteligente, tão bem-sucedida como você. Isso tudo a gente ouve o tempo inteiro ao longo da vida, né? Porque nós somos posse, nós somos objeto. Então, quando a gente tenta alçar a categoria de ser humano, né, capaz de desenvolver habilidades, capaz de desenvolver potencialidades, isso é castrado, isso é mal visto. E aí a gente entra no outro aspecto da objetificação também, que é a forma como se lida com o corpo feminino. Né? Como é que se lida com o corpo da mulher? A mulher é sempre pensada, via de regra, dentro das culturas patriarcais, a partir da sua beleza física. Ela é também construída para ser um objeto sexual dos homens. Se a menina engorda, a mãe, a irmã, a avó, o tio, o pai viram para ela e falam bem assim: você tem que emagrecer, porque homem nenhum vai querer você assim. Não é você tem que emagrecer para você ser saudável. Não é, minha querida, você está engordando, como é que está a sua alimentação? Né? Não é você estar bem com você mesma, você está gostando da forma como você está feliz assim? Não, você tem que emagrecer. Mas por que eu tenho que emagrecer? Por que eu tenho que malhar? Por que eu tenho que fazer isso? É para ficar saudável? É para eu me sentir bem? É para melhorar a minha autoestima? Não, você tem que fazer isso, porque senão homem nenhum vai olhar para você. Se você posta uma foto na internet, uma foto que você está mais arrumadinha, ou que você está com uma roupa que mostra alguma parte do seu corpo, você está de biquíni na praia, logo, logo vão chover cantadas grosseiras, gostosa, novinha, que abundância, esse tipo de coisa. Por quê? Porque você é sempre avaliada a partir do seu corpo como objeto sexual de alguém. Essa é uma coisa, como se você sempre estivesse, como se as mulheres sempre fossem figuras de sedução.
Sabe como? Figuras de sedução, como se você estivesse sempre querendo seduzir alguém. Então, sabe aquela coisa? Eu cresci na igreja ouvindo isso. Gente, eu me converti com 11 anos de idade. A vida inteira eu ouvi isso. O pastor descendo mal nas meninas que iam para a igreja de mini saia. Você vai para a igreja com a saia curta e não sei o quê. Eu nunca vi um pastor infeliz falar para os homens: escuta aqui, meu irmão, quando é que você vai parar de olhar para as mulheres como se elas fossem um pedaço de carne na vitrine? Eu nunca ouvi, com exceção do meu marido, que foi bem doutrinado, eu nunca ouvi um pastor virar para os homens e virar e falar assim: escuta aqui, meu irmão, quando é que você vai parar de olhar para as mulheres como se elas fossem um pedaço de carne girando no espeto? Quando é que você vai parar de olhar para as mulheres apreciando, avaliando o tamanho da bunda dela, do peito dela ou a barriga dela? Eu nunca ouvi pastor falar isso, mas o que eu ouvi de pastor falar que as irmãs vinham para a igreja com roupa igual pomba gira, que o boletim não era tapa-sexo. Eu não aguento mais, eu cansei de ouvir isso, pastor falando: vocês estão, essas mulheres da igreja, fica usando o boletim como tapa-sexo, fica puxando a saia. Cresci ouvindo isso, mas eu nunca ouvi um infeliz, um pastor virar e falar bem assim: escuta aqui, meu irmão, quando é que você vai parar de olhar para as mulheres como objeto? Quando é que você vai se arrepender desse pecado? De olhar para as mulheres e, ao invés de vê-las como um ser integral, sabe? Como pessoas que têm características psicológicas, características de personalidade, características intelectuais apreciáveis. Via de regra, quando o menino quer aproximar-se da menina, ele não vira e fala assim: cara, como você é inteligente? Fiquei ouvindo você e fiquei babando na sua capacidade de argumentar. Cara, eu fiquei olhando você, como você é gentil, como você tem um coração de servo. Não, ele já chega falando: nossa, você é gata, hein? Você, nossa, gostosa você, hein? Meu Deus, hein? Ou lá em casa. Então, assim, as mulheres são um pedaço de carne, elas são sempre vistas a partir da ótica do seu corpo, de como esse corpo tem que se adaptar ao padrão de consumo masculino, porque como ela é um objeto, para ela adquirir valor no mercado, ela precisa estar dentro dos padrões ISO 9001 dos desejos masculinos. Então, o masculino cria o desejo, cria o padrão ISO 9001, e as mulheres que não se adequam a esse padrão ISO 9001 estão alijadas das admirações masculinas, né? Como se elas fossem unicamente uma bunda, um peito e uma barriga trincada, né? Elas não têm mais nada a oferecer. E é aquela história triste, né? Quando você fizer 40, eu vou te trocar por 2 de 20. Essas coisas grotescas que a gente ouve por aí e que são reforçadas nas músicas que a gente ouve, né? E que são reforçadas num estereótipo de masculino que se constrói a partir do uso do feminino como objeto do seu prazer, né? Então, a gente cresce na cultura ensinando para os meninos que eles são machos se eles forem capazes de usar mulheres, né? Então, os meninos são criados na cultura patriarcal para provarem que são machos. E como que eles provam que são machos? Eles têm que usar as mulheres. Então, o menino já vai para a escolinha e o pai já chega assim e fala assim: e aí, já beijou na boca de quantas? Ele está lá no jardim da infância, o pai já quer que ele tenha beijado na boca. Quem é a sua namoradinha? Ou quem são suas namoradinhas? Um dia, um casal de amigos estava conversando com a gente, eu nunca mais esqueci isso, porque eram amigos muito queridos, assim, sabe? Gente que a gente tinha muito carinho, mas ele era muito brincalhão, mas a brincadeira foi tão machista que eu fiquei até sem palavras, né? O filhinho dele tinha chegado com 5 anos de idade da escolinha e virou para ele e falou bem assim: pai, hoje eu levantei a saia da minha coleguinha para olhar a calcinha dela. E aí ele virou e falou bem assim: esse é meu garoto, é macho igual o pai, né? Ou seja, você vai sendo criado numa cultura onde você tem que usar a menina, tem que usar. Então, se o menino chega com 15 anos e ele não pegou geral, o pai já começa a falar com ele assim: e aí, você é gay? Você já beijou quantas? Você já transou com quantas? Já comeu quantas? Porque se você não prova que você é capaz de usar as mulheres como objeto do seu prazer, então a sua masculinidade é duvidada. Você é visto como um homem não homem, né? Você não é macho alfa que pega geral, né? Então, um desses perfis horrorosos que a Ana Beatriz me mostrou, né? De um carinha, como é que é o nome aí? Dan Bilzerman, que horroroso, cara super influenciador aí, e aí tem aquela foto dele cercado de mulheres, essa coisa horrorosa, essa coisa grotesca que tá revelada nas músicas, por exemplo, do Wesley Safadão, né? Tô namorando todo mundo, sou 99% anjo, perfeito, mas aquele % é vagabundo e elas gostam. Então tem essa coisa de que a mulher gosta do homem vagabundo, do homem que pega geral, né? Do homem que mostra, que passa o rodo, né? Que vai usando as meninas. Então isso é criado
nas músicas, isso vai sendo repercutido e a gente não critica, a gente acha graça, a gente acha bonito as meninas irem para, sei lá, né, pode não ser o nosso caso porque nós somos de igreja, mas vai lá para micareta e todo mundo passa a mão, porque se sente no direito de chegar e fazer isso mesmo, afinal de contas ela está aqui na micareta, está aqui com a barriguinha de fora, então ela deve estar querendo, que é o que a gente chama de cultura do estupro. A cultura do estupro é essa cultura que sempre culpabiliza a mulher pela violência que ela sofre, porque parte do pressuposto que ela goste de, né? Ela goste de ser usada como objeto. Então, foi estuprada, mas alguma coisa ela deve ter feito, ela deve ter provocado, né? Um dos casos mais chocantes que eu atendi de abuso sexual, na minha caminhada pastoral, a gente pastoreava uma comunidade periférica aqui de Vitória. Foi a primeira experiência de ministério, eu era bem novinha, eu tinha 21 anos, gente. Nossa primeira experiência ministerial, e nós acompanhamos uma família que o padrasto abusou da filha. A menina tinha 11 anos e o atual marido da mãe, na época, cometeu abuso sexual dela, né? E ele sabe o que ele falou e convenceu a mãe, tá? A ponto da mãe mandar a filha morar com outra pessoa que ela tinha se insinuado, né? Porque ela trocava de roupa na frente dele. Uma menina de 11 anos, gente. Ela é uma criança. Mas ele dizia que não, afinal de contas ela já era mocinha, ela se insinuava trocando de roupa na frente dele. Então é a cultura do estupro que faz com que as mulheres sejam culpabilizadas pela violência que sofrem, né? Então, você foi estuprada, mas também você estava com essa saia desse tamanho, mas também você estava, né, nesse lugar, mas também você postou essa foto na internet. Você queria o que postando essa foto na internet? Mas você postou uma foto de biquíni, porque ninguém critica um homem que posta uma foto de sunga, mas se a menina postar uma foto de biquíni, ela é vagabunda, ela tá querendo chamar atenção, ela tá com a pomba gira, ela tá querendo se insinuar, ela está querendo ser cantada, enfim. É uma cultura que objetifica a mulher, reduz ela a uma coisa e lhe retira aquilo que é próprio do ser, do sujeito, né? Você vive castrada, né? Você vive castrada nas suas potencialidades, você vive castrada nos seus sonhos, porque você tem que se adequar àquilo que a cultura patriarcal exige de você. Então, quando sai a revista Veja, na época que o Michel Temer assumiu a presidência da República, e tem uma capa com a esposa dele, que é muito bonita, né? Então, ela, olha como é a primeira-dama agora, ela é bela, recatada e do lar, né? Isso virou piada, porque é assim que a cultura patriarcal espera que as mulheres sejam, espera que elas sejam bonitas, porque afinal de contas elas são um pedaço de carne que os homens têm que apreciar e avaliar se estão no padrão ISO 9001, né, do masculino. Elas têm que ser recatadas, ou seja, elas têm que engolir as potencialidades, porque elas não podem intimidar os homens. Lembra da história do meu concílio? Você não pode parecer saber mais do que ele. Foi o que o meu pastor amigo diz. Você sabe muito, você não pode parecer saber mais do que ele, né? Você não pode parecer que você tem mais condições de argumentar do que ele. Então finja que não sabe, né? Você tem que ser recatada, né? É o cara que manda meu marido controlar a minha boca porque eu não posso ser firme nas minhas convicções, né? E ela tem que ser do lar, porque o lar é o espaço privado, né? O espaço público é do homem. E infelizmente, como se trata de uma questão estrutural, e eu falo isso porque eu estou falando para um grupo de cristãos, e isso é importante que se diga, a igreja ou a religião, como parte da cultura, muitas vezes reproduz os princípios, discursos e ideias do patriarcado como se bíblicas fossem, ou que são como se vontade de Deus fosse. Veja, a Bíblia foi escrita numa cultura patriarcal e, portanto, ela traz elementos que refletem a cultura patriarcal. Agora, uma coisa é você ler a Bíblia e compreender esses processos históricos e compreender que esses processos históricos são pano de fundo para a história principal das Escrituras Sagradas, que é a vida de Jesus Cristo, a revelação de Deus no Cristo. Nós cristãos não lemos a Bíblia para encontrar lugares sociais para homens e mulheres. Isso é um erro absurdo. Nós lemos a Bíblia para encontrar Jesus. Eu costumo dizer que na igreja que se você ler a Bíblia para procurar qualquer outra coisa que não Jesus, você está perdendo seu tempo. Como diria Martinho Lutero, infelizmente eu queria citar uma teóloga, mas vou ter que citar o teólogo, né? A Bíblia é uma manjedoura onde Cristo está deitado. Se você tira Cristo, só fica palha. Quando você lê a Bíblia, você tem cultura patriarcal refletida ali? Tem, porque ela foi produzida à luz de uma cultura patriarcal, num contexto patriarcal, expressando visões e leituras de mundo patriarcais. Então, você vai encontrar 10 mandamentos dizendo que a mulher não pode ser cobiçada tanto quanto o boi não pode ser cobiçado. Mas você não pode dizer que isso é naturalizado como vontade de Deus para as mulheres. Isso você não pode
dizer. Porque ao longo da história, a própria Bíblia mostrará que Jesus Cristo resgatou as mulheres dessa condição de indignidade. Então, se você não lê a Bíblia a partir do Cristo e não lê a Bíblia a partir do que o Cristo fez com as mulheres, você corre o risco de divinizar pecado e de biblificar pecado, porque do mesmo jeito que a Bíblia reflete cultura patriarcal como pano de fundo, ela reflete os pecados, inclusive, dessa cultura patriarcal, os incestos que foram cometidos, os abusos sexuais. Por exemplo, Batseba foi abusada pelo rei Davi. Mas olha o que é a cultura patriarcal. Quando a Record vai fazer a novela, ela coloca Batseba se insinuando para Davi. Eu já ouvi isso numa pregação do Silas Malafaia. Malafaia falando que Batseba foi a mulher que desvirtuou um homem segundo o coração de Deus. Vontade de jogar um tomate podre. Porque, veja, ela estava na casa dela, cumprindo o ritual de purificação. Ele era rei, ele mandou 2 soldados buscarem. O que você diz para um rei que manda 2 soldados buscarem você na sua casa? Ela foi coagida, ela foi estuprada. Mas aí a cultura patriarcal diz que ela se insinuou, né? A cultura do estupro dentro da igreja. Então, você vai ter histórias de estupro na Bíblia, você vai ter histórias de engano, histórias de assassinato, e nada disso é vontade de Deus, a gente pode dignificar. Isso é pano de fundo para a história principal. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a religião, muitas vezes, se vale da cultura patriarcal, que é só pano de fundo do mundo bíblico, para transformar isso num dogma a ser seguido hoje. E continuar deixando as mulheres nesse lugar de marginalização, de desigualdade e de violência. Então, eu acho, para mim, a coisa mais triste é quando a gente usa a Bíblia para poder justificar a violência contra a mulher. Isso é horroroso, né? Eu posiciono veementemente contra isso, né? Gente que usa textos como a mulher sábia edifica sua casa, que é um texto usado para exaltar a mulher. O texto é um texto de provérbios, é um texto de homenagem, é uma poesia, né? Um texto poético. O texto de Provérbios 31 é um texto poético, é uma exaltação à mulher virtuosa. Então, imagine que fosse aniversário da sua mãe e você quisesse fazer uma poesia para ela e você começasse a dizer: a minha mãe, cara, minha mãe é sensacional, minha mãe, ela é uma mulher sábia, sabe? Cada palavra da boca dela é cheia de sabedoria. Cara, minha mãe é uma mulher que trabalha muito, muito batalhadora, muito guerreira. E você começa a exaltar a sua mãe. Provérbios 31 é isso, né? E lá pelas tantas, alguém disse: ela é tão sábia que ela edificou a nossa casa, tão sábia que ela é. Ou seja, o texto até coloca a mulher aqui, ó. Ela é tão sábia, ela é tão maravilhosa que ela edificou. Aí a igreja pega um texto desse e usa para violentar as mulheres, quando as mulheres se separam e diz: sabe por que seu casamento acabou? Porque você não foi sábia. Então a gente pega texto bíblico que é usado para louvar as mulheres, para exaltar as mulheres e transforma eles numa arma contra as próprias mulheres. Você pega um conceito que é para toda a comunidade cristã, que é o conceito de submissão, porque submissão em Paulo não tem a ver com cultura patriarcal. Submissão em Paulo, a palavra usada para submissão é a mesma palavra usada para todos os cristãos, tanto que na Epístola aos Efésios, onde tem o fatídico texto: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, que é Efésios 5:22, esse texto está inserido numa perícope, né, que é um pedaço da Escritura que fala sobre a submissão na igreja. E ele é precedido do versículo 21, que diz: sejam submissos uns aos outros em amor. Né? Submissão, no conceito paulino, é um conceito de serviço mútuo em amor que deve acontecer em toda a comunidade cristã. Então, Paulo, muito inteligente que era, com um discurso muito bem articulado, começa a Epístola aos Efésios falando como é que essa submissão se dava no plano da comunidade de fé. Uns tinham que servir aos outros na comunidade de fé. Depois ele vem falando como é que isso tinha que se dar na família. Então, ele vai dizer que as mulheres têm que ser submissas, ou seja, têm que servir aos seus maridos como se estivessem servindo ao Senhor. Depois ele vai dizer para os maridos que eles têm que amar as mulheres e servir as suas mulheres da mesma forma que Cristo serviu a igreja. Ou seja, submissão é um conceito de serviço em amor, mas aí a cultura patriarcal vai lá e cata esse texto paulino e transforma isso numa arma contra as mulheres e diz para as mulheres que elas não têm que decidir nada, que elas não têm que decidir a própria vida, que elas não têm que ter voz no casamento, porque elas têm que simplesmente se anular em favor de um homem. Isso é tudo que Paulo nunca desejou, nunca quis, até porque nas igrejas cristãs primitivas a presença feminina era extremamente pulsante. As mulheres profetizavam, as mulheres lideravam. Nós temos uma Priscila, por exemplo, que é interessantíssimo na Bíblia Sagrada, é que o casal Priscila e Áquila,
aparece várias vezes no Novo Testamento como liderança da igreja, e são 5 vezes que eles aparecem, mas em 3 das vezes que eles aparecem, o nome de Priscila precede o de Áquila, e isso tem importância no mundo antigo. Geralmente o nome da pessoa mais importante vem antes. Então, Priscila várias vezes aparece com o seu nome citado primeiro que o de Áquila. Isso significava que ela tinha mais proeminência na comunidade do que o próprio marido. Então, as mulheres são pulsantes. Você tem uma Lídia, você tem mulheres que estão ali, você tem a Trifena, a Trifosa, tá tudo citado lá no Paulo. Você tem várias companheiras que Paulo falou, foram minhas companheiras, ou seja, estavam com ele no ministério apostólico. Você tem uma Maria Madalena, que é chamada por Jesus para ser a testemunha ocular da ressurreição. A gente fala que ela é a apóstola dos apóstolos, né? Jesus ressuscita, aparece para ela e fala para ela ir lá avisar para os outros discípulos, numa cultura onde o testemunho de uma mulher não era reconhecido como válido. Jesus chama uma mulher e dá a ela o testemunho, né? Naquela cultura romana, uma mulher não podia testemunhar, por exemplo, perante um tribunal. A palavra de uma mulher não teria valor diante de um tribunal, mas é a uma mulher que Jesus confia a palavra da ressurreição. Mas aí a cultura patriarcal descola isso. Então hoje a gente tem umas coisas muito estranhas na igreja, gente. Nós temos umas coisas horrorosas, assim, tenebrosas. Tem um movimento aí de um pastor famosão na internet chamado machonaria. O cara tem coragem de colocar bem assim, machonaria, restaurando a masculinidade patriarcal. Cara, isso é tudo do que a gente precisa se afastar, isso é tudo que a gente precisa pedir perdão a Deus. É falar, Senhor, livra a gente dessa casta de demônio chamada masculinidade patriarcal. Porque a masculinidade patriarcal é violenta. Por isso, a masculinidade patriarcal é violenta. Aí você começa um papo como esse, como o meu, como as pessoas não estão preparadas para essa conversa, eles começam a achar que eu estou falando que não existe homem e mulher, né? Eu acho muita graça, né? Porque eu casei com o meu primeiro namorado, né? Olha pra você ver, gente, você olha pra mim e fala, essa mulher deve ser doida, né? Deve ter pegado geral, feito aquela que doideira da vida. Gente, eu casei com 17 anos com meu primeiro namorado, virgem, tô casada há 21 anos já, tem 2 filhos, tudo padrãozinho, sabe? Então as pessoas acham que a gente tá querendo destruir a família, tem umas coisas muito loucas, assim, né? De gente que não sabe do que tá falando, não sabe, ouviu bife à milanesa, entendeu bife ali na mesa, né? Então, assim, tem umas coisas estranhas. Quando você tá falando disso, nós estamos falando que existem vários modelos de masculinidade. Me parece, né, eu tenho plena convicção, pelo menos é o meu modo de olhar, que a masculinidade de Jesus não é essa masculinidade patriarcal, não. Jesus nunca objetificou mulher nenhuma. Jesus nunca olhou para uma mulher como objeto sexual. Jesus caminhou com várias mulheres, nunca fez delas um objeto ou nunca encontrou nelas nenhum obstáculo para serem suas discípulas. Jesus colocou uma mulher, Maria, aos seus pés para aprender dele. Só um mestre fazia isso com seus discípulos. Então, aquela cena da Maria e da Marta, sabe? Que tem gente que não consegue compreender aquela passagem. Eu acho uma coisa primorosa aquela passagem, porque Maria está ali aprendendo aos pés de Jesus e Marta está lá cuidando da casa. E aí Jesus vira para ela e fala assim... E aí a Marta se irrita com a Maria ali. Por que Marta se irrita com Maria ali? Porque o lugar da Maria não era um lugar para mulheres. Não era permitido a mulheres assentar-se aos pés de um rabino para aprender. Maria está subvertendo a cultura. Maria é uma mulher que subverte os ditames sociais do seu tempo. Totalmente abraçada e chamada por Jesus, né? Então, a Maria, quando a Marta vê a Maria ali, a Marta fica incomodada. E a Marta fica incomodada porque Maria não está no padrão. Maria não é bela, recatada e do lar. Ela não está fazendo o que se espera dela. O que se espera dela é que ela estivesse lá cuidando da casa. E aí Jesus vira para Marta e fala bem assim, Marta, Marta. Ah, Marta, se você soubesse que a Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte, olha o que ele diz, e essa não lhe será tirada. Qual é a melhor parte que Maria escolheu? Maria escolheu compreender a porta que Jesus abria para ela, a porta de igualdade que Jesus abria para ela. Maria entendeu que Jesus estava abrindo para ela a possibilidade de ser igual, de aprender tanto quanto um homem. E a promessa de Maria, meninas, está sobre nós também hoje. Jesus falou com Maria algo que serve para nós. Essa parte não lhe será tirada. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu digo para mim mesma, eu nunca permitirei que me tirem essa parte. Nunca permitirei. Várias vezes na minha caminhada como pastora quiseram me tirar essa parte. Quiseram me fazer acreditar que eu não podia porque eu era mulher. E todas as vezes que alguma voz se levantou nesse sentido, eu ouvia Jesus falando, você escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Ninguém me tira. Pode falar o que quiser, pode ir para a internet falar graça, pode publicar livro. Gente, a minha ordenação incomodou tanto que o cara fez um livro, cara, para me chamar de tudo quanto é nome, Jezabel, liberal, libertina. Sabe do que me chamaram? Um pastor aqui de Vitória publicou um livro
na ocasião do meu concílio. E entre os adjetivos que ele me atribuía, libertina. Sabe por que libertina? Porque eu ousei assumir um lugar pastoral. Porque mulheres que ousam sentar-se aos pés de Jesus, ou seja, abrir as portas, entrar nas portas que Jesus abre para que a gente seja igual aos homens, ou iguais aos homens, essas mulheres são vistas sobre uma ótica de prostituição. Ele me atribuiu um termo que se usa para prostituição, sabe? Como se eu fosse uma mulher da vida. Ele me chamou de libertina, ele me chamou de serpente do Éden. Ele falou que eu estava fazendo tropeçar a igreja. Então, que eu estava querendo tomar o lugar do meu esposo. A perseguição foi tão dura que meu esposo viveu um processo depressivo, de tanto que a gente foi violentado. E aí, quando meu esposo sofreu depressão, sabe o que disseram? Que ele estava depressivo por minha causa, porque nenhum homem aguentava uma mulher forte como eu, que a culpa dele estar depressivo era minha. Então, é isso que fazem com as mulheres que se sentam nos pés de Jesus e que ousam entrar nos lugares que todo mundo dizia para não entrar. As Marias irritam as Martas. A Marta é a representação do status quo. A Marta é a representação do lugar aceito socialmente. É por isso que ela se irrita com a Maria, vira para Jesus e fala: e aí, Jesus, vai mandar ela vir para cá, não? Ou seja, Jesus tira ela desse lugar e bota no lugar que lhe é devido, bota no lugar que lhe cabe. Manda a Maria se enxergar e sair desse lugar, que esse lugar não é para ela. Jesus vira e fala: ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Então ninguém me tira. E eu quero dizer para as meninas que são aqui maioria, embora eu quero dar o meu profundo respeito aos meninos que se interessaram por essa temática, porque eu acho que a sala demonstra um pouco isso, né? Nós somos um grupo majoritariamente feminino, mas os meninos precisariam estar aqui ouvindo isso, e eu quero parabenizar vocês que se interessaram pela temática e vieram ouvir. Porque eu falei muito do ponto de vista das mulheres, mas o machismo machuca muitos homens. Veja que toda a violência que nós sofremos fez meu marido adoecer, porque o machismo machuca os homens também, machuca os homens também. E aí a gente precisa falar sobre isso. Então eu quero parabenizar vocês, viu, meninos, por terem se interessado pela temática e virem aqui bater um papo sobre isso. Mas para as meninas eu quero dizer: não deixe que ninguém lhe tire a parte que Jesus lhe deu. Não deixe, ok? Perguntas, estou aí à disposição. Boa noite a todos e a todas. Esses temas mexem comigo porque eu trabalho muito com isso. Assim, a abordagem foi muito boa, né? Porque é importante falar sobre isso, e ainda mais na igreja. E me veio até uma situação que eu queria compartilhar e saber como a igreja pode trabalhar isso, né? Que é a questão da violência doméstica com as mulheres cristãs. Não se aborda esse assunto na igreja, e a ideia que se tem é que quando acontece uma violência dessa, a mulher tem que ser submissa e orar para Deus mudar o marido. E a gente faz esse ciclo de reprodução da violência. E as mulheres, com medo, com vergonha, elas não se posicionam, né? Elas não falam, elas não se abrem sobre isso. Um exemplo que eu tenho é que uma vez atendeu, né, no sistema prisional, quando assistente social, eu atendi um vizinho da minha mãe. E ele era cristão, tinha, se eu não me engano, era presbítero, era evangelista, não lembro bem. E ele foi preso. E ele sentou, quando ele me viu, ele fez: que vergonha. Eu fiz tudo bom, tratei normal, né, pela questão até do profissionalismo mesmo. E ele trouxe que ele foi apreendido por violência doméstica. Mas que não foi violência doméstica, né, foi só um empurrão. E assim, e depois foi descoberto várias práticas de violência contra a esposa dele. Ela sofreu diversas agressões. E a primeira pessoa que ele ligou para pedir ajuda, advogado, foi outros irmãos da igreja. E que, de alguma forma, homens passaram pano sobre isso. Então, assim, o que eu vejo é que a igreja não fala sobre isso. A igreja, sim, reproduz o machismo, reproduz o patriarcado, e a gente não consegue conversar sobre isso. Isso é crime, tem que ser denunciado. E só oração não vai só adiantar. Adianta. Mas temos que nos posicionar enquanto igreja. Falar para essas mulheres se tem medo, que elas precisam tomar uma posição. É difícil? É. Porque a própria igreja estimula a submissão, dizer que a mulher está submissa ao homem. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como a gente abordar esse assunto? Como a gente provocar essa discussão na igreja? É o que eu quero perguntar. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pelas suas palavras carinhosas aí, pela sua questão que é extremamente pertinente e importantíssima, né? Cada igreja tem uma realidade, cada comunidade é muito diferente no seu contexto uma da outra. Então, eu vou falar como é que eu trabalho aqui, né? E de repente isso seja útil para pensar a sua realidade local, né? E óbvio que isso passa também muito pela visão teológica da liderança. Mas a gente aqui fala muito abertamente sobre isso, sobre violência doméstica, sobre as implicações disso, que isso é pecado. Eu falo muitas vezes, às vezes eu sou até meio chata, tem época que eu fico até um pouco sem falar, porque como eu falo muito abertamente, eu falo muito sobre isso, tem gente até que já tá naquela vibe do mimimi, sabe? Fala: ai, lá vem a Ana Elisa falando isso de novo.
né? Eu ouço muito isso. Você fala muito disso, né? Então, eu sou meio exaustiva porque eu acredito que o processo pedagógico ele é lento e ele requer repetição. Uma hora vai entrar. Uma hora isso vai entrar na cabeça de alguém. Então, eu venço pelo cansaço. Ou não, mas eu estou tentando, né? Então, acho que isso tem que ser falado abertamente. A gente tem que conversar sobre o ciclo da violência. A gente tem que conversar sobre as causas da violência. A gente tem que explicar que é um crime, né? Isso tudo é muito novo. A Lei Maria da Penha, ela data de 2006, gente. Vocês pensam o que é isso? A Lei Maria da Penha é mais nova que a minha filha. Cara, então olha só, é muito recente que a sociedade está discutindo sobre isso, está abordando esse assunto, e a igreja menos ainda. E pior, muitas vezes o discurso religioso reforça a violência. Reforça por essa questão de falar que a mulher sábia tem que edificar, que você tem que ficar calada, que você tem que ir para o joelho, que você tem que orar. Ou seja, exige-se da mulher sempre que ela aguente, e não há uma cultura educativa para os homens sobre o quão pecaminosa é essa cultura machista, né? Não ensina-se para os homens que machismo é pecado, né? Não ensina-se para os homens que o machismo é pecado porque ele mata mulheres, ele mata emocionalmente, ele mata psicologicamente. Então, tem várias mensagens minhas no PIBGTV sobre isso. Depois, se o Bruno quiser, eu compartilho com você os links. Então, eu falo muito abertamente sobre isso na igreja e muito apaixonadamente mesmo sobre isso na igreja, porque, além de pastora, eu sou terapeuta de família e casal. Então, eu lido com narrativas de violência com muita frequência, né, na minha atuação profissional. Eu sou assistente social também, né? Então, eu tenho essa veia, essa pegada social também, tem isso, né? Eu acredito que esse meu conjunto de formações também contribui para esse olhar. Mas eu acredito que a gente só vence pela via da educação, sabe? E a educação tem que ser uma educação crítica, sabe? Tem que ser uma educação para a criticidade. A gente tem que fomentar nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, a cultura crítica. Aqui na igreja vamos trabalhar isso com adolescentes. Dias atrás, o nosso grupo de adolescentes discutiu sobre isso, sobre racismo, sobre machismo, sobre violência contra a mulher. Então, a gente está trabalhando isso em pequeno grupo, a gente está trabalhando isso com o mensageiro do rei, com embaixadores do rei, estou trabalhando isso no culto. Então, essas frentes, elas têm que ser postas, porque eu acredito que a gente vença pelo processo educativo, né? Acho que é o único caminho que eu encontro como possível é o caminho do diálogo, da educação. Acredito, né, na educação, eu acredito na educação, né, na educação libertadora, né, numa educação freiriana, eu acredito nessas coisas, né, gente? Então, enfim, eu acho que é por aí. Agora, claro, cada comunidade vai ter uma peculiaridade e cada comunidade tem que ir vendo como é que essa discussão vai sendo aceita e digerida, né, mas que ela tem que ser introduzida sem sombra de dúvidas, né, sem sombra de dúvidas, né. Para mim, uma mulher que sofre violência, ela tem que fazer denúncia, ela tem que ser afastada antes que uma violência maior aconteça. Tem um discurso religioso que complica bastante a situação da violência, é essa coisa de que Deus odeia o divórcio. Já vou explicar, tá, gente? Para vocês não irem achando que eu sou muito herege. Eu sou um pouco, mas não é tanto quanto vocês estão imaginando, tá? Essa coisa que Deus odeia o divórcio. Gente, o divórcio sempre existiu na Bíblia, né? Você lembra que os fariseus chegaram lá para Jesus e viraram bem assim: Jesus, Moisés permitiu dar carta de divórcio. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Esse é um texto muito mal interpretado, né? Porque como era o divórcio no tempo bíblico, lembra? A mulher é objeto do homem, então o divórcio era unilateral, somente homens podiam dar carta de divórcio. A mulher não podia chegar para o marido e falar assim: olha aqui, você está me batendo, está me maltratando, eu quero me divorciar de você. Ela não pode, gente, ela é posse dele. Mas ele podia, por qualquer razão, dar carta de repúdio para ela e divorciar-se. Por isso que lá em Malaquias, Deus vai dizer que odeia o divórcio. Agora, presta atenção na interpretação do texto, porque isso é muito importante, né? Então, como era o casamento nas culturas patriarcais? Primeiro, o casamento é poligâmico. A família bíblica é poligâmica. Lembra lá do Jacó, com aquele monte de mulher, aquele monte de concubina, aquela filharada, cada um de uma mulher? É aquilo ali. Homens podem ter quantas mulheres eles quiserem e quantas mulheres o seu dinheiro permitir comprar. Porque quanto mais mulheres, mais status ele tem. Ou seja, quanto mais mulheres, é a mesma coisa que ele ter mais gado, mais jumento e mais boi. Lembra disso, tá, gente? Aí, o que acontece? O cara pega esse monte de mulher, mas se por um acaso a mulher não tá mais no padrão que ele queria, ele podia simplesmente repudiar aquela mulher e mandar ela embora para casa. Vai embora, não quero saber de você mais, não quero ter mais. Quando ele fazia isso, ele se desobrigava de qualquer obrigação, né? Ele se desobrigava de cuidar dessa mulher, de prover para essa mulher, de garantir o sustento dessa mulher. Só que diante desse repúdio, o que acontecia com essa mulher? Ela não podia voltar para a casa dela, porque se ela volta para a família dela com uma carta de divórcio, como vocês imaginam que essa mulher vai ser vista na sociedade? Você é um objeto muito fajuto, seu marido te repudiou.
seu marido não te aguentou. Que tipo de mulher você é? Qual era a única coisa que restava para essa mulher? A única coisa que restava para essa mulher se prostituir ou se sobreviver era ir se prostituir no culto, né? Porque o culto do mundo antigo é um culto que envolvia prostituição cultual. Israel abandonou isso, mas esse culto se manteve paralelo ao culto a Yahvé durante muito tempo. Tanto que você pode ler a história de Oséias. A história de Oséias é a história da esposa de Oséias que teve que, por conta da sua pobreza, se prostituir no culto, né, e ser prostituta cultual. Então, quando o Malaquias, isso é muito lindo, a fala de Deus contra o divórcio nada mais é do que uma fala de Deus indignado contra a violência contra a mulher. Porque quando Deus vira e fala bem assim, diga para esses homens de Israel que eu odeio o repúdio, o divórcio, Deus está falando, eu odeio o que vocês estão fazendo com as mulheres, isso é injusto. Vocês estão abandonando as suas mulheres para deixá-las à própria sorte e para fazer com que elas se humilhem a ponto de ter que se tornar prostitutas cultuais para sobreviver. Então, quando Deus dá um brado contra o divórcio, Deus está dando um brado contra a violência contra a mulher, porque o divórcio nada mais é do que violência extrema contra a mulher naquela cultura. É jogar a mulher na miséria e colocá-la exposta a ter que se prostituir no culto para sobreviver. Imagina o que era a prostituição cultural naquele tempo. Depois você pesquisa e depois me conta. As meninas, as crianças, as famílias pobres mandavam as crianças, gente, para a prostituição cultural. Nada diferente do que muitas famílias pobres passam hoje no nosso país, no mundo inteiro. É verdade? Fecha o parênteses. Então aí o fariseu chega lá para Jesus e fala bem assim, e aí, Jesus, o que você acha do divórcio? Com o que ele está na cabeça? Ele está com a cabeça da lei de Moisés, que falou que tudo bem repudiar a mulher, mas certamente ele estava na cabeça também com a fala de Malaquias, que falou bem assim, vocês são os hipócritas. Deus odeia o divórcio, odeia o que vocês estão falando, porque vocês repudiam suas mulheres e a expõem a esse tipo de situação abominável. E aí os fariseus vêm ouvir o que Jesus tem a dizer, e Jesus confirma, como Deus que é, revelação perfeita de Deus, e vira e fala bem assim, Moisés fez isso porque o coração de vocês é duro. O coração de vocês quem? Homens e mulheres? Não, homens, porque mulheres não podiam dar carta de divórcio. O coração de vocês, homens, é duro. Eu quero dizer para vocês que vocês, quando repudiam as suas mulheres, a expõem a tornar-se adúltera. O que era o adúltero? O adultério naquela cultura? Ou seja, quando você repudia a sua mulher, você expõe a sua mulher a ir para o templo se prostituir, porque era o que ia restar para ela. Ela ia ser vista como uma fracassada, como alguém a quem homem nenhum desejou, como alguém a quem o homem mandou fora de casa. Então, o divórcio na Bíblia Sagrada é isso. O divórcio, a negação de Deus a respeito do divórcio, ou a indignação de Deus a respeito do divórcio, nada mais é do que a indignação de Deus contra a violência contra as mulheres. Aí a gente traz para a nossa cultura hoje. Contra o que Deus estaria indignado? Aí eu tenho que perguntar a vocês. Contra o que Deus estaria indignado? Você acha que Deus estaria indignado com uma mulher que pediu o divórcio porque apanha do marido, porque é violentada emocionalmente, porque é violentada moralmente? Ou Deus estaria indignado com esse homem que fez tudo isso? Aí, a mulher violentada chega na igreja, o pastor pega o texto fora do contexto, fala, não, você vai lá e aguenta porque Deus odeia o divórcio. Não, pastor, vai fazer uma exegese bem feita. Não é o divórcio que Deus odeia. Deus odeia é que as mulheres sejam expostas a esse tipo de violência, que hoje mudou de configuração. Hoje mudou de configuração, mas continua existindo. São pérolas da Bíblia Sagrada de um Deus que se importa com as mulheres. Então, hoje, não estou dizendo que eu sou uma mulher, nossa, vai todo mundo divorciar. Eu sou terapeuta de família e casal. Volto a dizer de onde que eu falo, né? Eu estudei a minha vida inteira para ajudar casais a se acertarem e a viverem uma vida saudável, mas casamento bom é casamento saudável. Casamento bom é casamento onde tem parceria, cumplicidade, amor, afeto, onde um ajuda o outro, onde um impulsa. Isso é casamento bom, isso é casamento. Isso é casamento, porque para mim também casamento é isso. Se não tem isso, não é casamento. Se você tem uma relação que abusa emocionalmente, se você tem uma relação onde você é abusada ou abusador, porque mulheres também podem ser abusadoras, tá, meninas? Também podem ser abusivas, tá? Então, se você tem uma relação abusiva, se você tem uma relação violenta, se você tem uma relação que te desqualifica, que te diminui, que te coloca no lugar de indignidade, não é casamento não, gente. Aí vem pastor querendo defender certidão de cartório, para com isso. Não é certidão de cartório que faz ninguém ser casado. O que faz as pessoas serem casadas é um compromisso de amor e serviço mútuo. Isso é que faz uma pessoa ser casada com a outra. Isso é que faz um casamento existir. Se não existe isso, não existe casamento. E cá para nós, na Bíblia não tinha certidão nenhuma. Nós vamos ficar presos à certidão? Né? Então você está lá na relação que te massacra o tempo inteiro. Vou ficar. Por quê? Porque tem uma certidão no cartório? Para com isso, gente. Isso não é casamento. Anelisa, você acredita que possa haver restauração de relações abusivas? Acredito. Mas esse homem precisa, no mínimo, reconhecer
que ele é doente, ele precisa de ajuda. E esse casal precisa ser acompanhado, né, para que essa restauração de fato se dê. Então, eu acredito nisso. Mas sem arrependimento, sem vontade de mudar, homem que faz as coisas e depois justifica, não acredito não. Não acredito não. Quero só deixar claro isso. Eu nunca chego para uma mulher e mando ela divorciar. Nunca, nunca. Nunca tomo decisão por ninguém. A decisão é sempre do outro. Né? O outro é sempre senhor sobre a sua vida. Agora, eu não uso Bíblia para... Eu fiz essa exposição toda para dizer que eu jamais vou usar a Bíblia para reforçar a violência de ninguém contra ninguém. Se uma pessoa entrar no meu gabinete, ela não vai ouvir eu usar a Bíblia para poder dizer que ela tem que ficar ali, não. Isso aí não. Jamais. Jamais. Porque a Bíblia, ela é o livro mais libertador das violências. Né? Nós temos um Deus que se revelou no Filho, que se submeteu a todo tipo de violência para nos resgatar da violência. Então, a cruz representa o ápice da violência que um ser humano é capaz de produzir. E o nosso Deus suportou toda a violência em si, no Cristo, para que a gente fosse liberto da violência. Então, eu não consigo admitir, eu fico muito nervosa com uma fé que usa a Bíblia para reforçar a violência, quando o meu Deus levou sobre si tanta violência para que eu pudesse ser liberta dela. É isso. Então, gente, vamos encerrar aqui. Agradecer a todos que participaram, né, gente? Esse momento foi incrível. E avisar também, Bruno pediu para avisar que sábado tem um encontro sobre LGBTfobia. Não lembro com quem, mas tem um encontro sobre LGBTfobia às 8 horas. Ele vai mandar o link depois. Guto, escreveram lá. Enfim. É isso então, gente. Obrigada por participarem. Obrigado, Ana, pela disposição de estar aqui conosco. Foi muito bom para todo mundo. Obrigado, Aninha, pela produção. Perfeita também. Está seguindo os passos da mãe aí. E é isso. É uma linda. Obrigada, gente. Obrigada pelo respeito aí, pelo carinho, pela paciência. Tamo junto, tá?